Fala jovem, a paz do Senhor Jesus. O programa Os Dias da Minha Mocidade está começando agora. Estamos começando esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, esse momento tão gostoso da semana, quando a gente para um pouquinho para conversar sobre temas que são afeitos aos jovens, seja ao cotidiano, seja temas espirituais importantíssimos para você saber, para você tomar conhecimento, para você aplicar à sua vida. Isso é uma bênção para aqueles que amamos esta obra, que amamos o projeto de salvação. Que bom ter você aqui com a gente, né? Peguei a frase do Jorge Pessoa, que bênção, que bom ter você aqui com a gente. Pois é, pronto, estou aplicando aqui e dando crédito, né? É do Jorge. Mas é uma bênção a gente estar junto em mais uma edição desse programa. E já para começar, você está nos assistindo pelo YouTube? É isso mesmo? Olha só, aproveita agora, curta, comente, compartilhe, fale de onde você é, qual cidade, a igreja que você é, mande um abraço ali nos comentários para os demais jovens que estão participando do programa. Isso é muito bom, isso ajuda a fazer com que esse conteúdo ele seja oferecido para mais pessoas, jovens como você, e que precisam saber acerca dos temas que são abordados aqui. Vamos lá? Vamos ver quem está aqui no estúdio, qual o tema que a gente vai abordar? Muito bem, está aqui os irmãos jovens, daqui a pouco você vai saber quem são. Eu vou começar cumprimentando o pastor Fábio Lúcio, Pai Senhor, pastor Fábio. Paz, Senhor Josias. Fábio, que é de Brasília, Distrito Federal. Brasília. Tá com a gente aqui, está sempre aqui, né, Fábio? Em Vila Velha. Estamos sempre aqui, Está nos dando a alegria hoje da sua presença. A alegria é minha, né? Receber esse convite aí para estar com os jovens, né? É bom demais, né? É uma benção. Vamos lá. Será que eu acerto o nome dela? Nínive, minha colega Nínive, a paz do Senhor. Tudo bom, Nínive? Paz do Senhor, pastor Josias, pastor Fábio, você que nos assiste, nos acompanha, hoje nos honra com a sua audiência. Cumprimento também os jovens que estão aqui conosco. Pastor Josias, hoje o tema está muito interessante. É bom. Fala aí. E nós vamos tratar sobre jejum, a força do jejum na batalha espiritual. Olha só que coisa boa. A palavra nos dá muitos exemplos, né? Muitas situações de servos que jejuaram, mas não há assim um texto em específico que traz uma definição de jejum, né? O que é o jejum? Lá em Êxodo a gente tem o registro do primeiro jejum, né, pastor Fábio, de Moisés, ali quando foi ao Monte Sinai receber as tábuas da lei. Mas então, antes de falar aqui, a minha primeira pergunta, que hoje quem vai começar perguntando sou eu. Olha só, hein? Eu quero comunicar aqui, informar quem está nos assistindo, que os jovens que estão conosco aqui no estúdio são da região de Cariacica, aqui no Espírito Santo. São de várias igrejas, então daqui a pouco eles vão se apresentar, mas são todos da região de Cariacica. Que coisa boa. Cariacica se fazendo representar aqui no programa Os Dias da Minha Mocidade. Sejam bem-vindos. Vai lá, e a nossa primeira pergunta, pastor, eu vou pedir ao pastor Fábio aqui para fazer uma introdução, falando um pouco para nós sobre o que é o jejum. Bom, a paz do Senhor a todos, aqueles que participam aqui conosco, aos jovens aqui presentes. Na verdade, antes de falar sobre o jejum, eu queria fazer uma colocação sobre, o tema é a batalha espiritual, né? E essa batalha nós estamos vivendo, não só os jovens, todos nós vivemos na medida em que nós caminhamos na presença do Senhor. Então, eu queria pontuar aqui, Josias, dois aspectos, né? Na batalha espiritual, há dois pontos importantes. E a gente vai colocar aqui os textos, porque é importante referenciar os textos para não ficar simplesmente algo que os jovens talvez não possam referenciar diretamente na palavra. Então, o primeiro ponto é a luta entre a carne e o espírito. Então, veja só, lá em Gálatas, Paulo diz assim, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Então, é a primeira luta, e esses opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, essa luta, ou seja, essa oposição, está ligada à vida de cada um de nós, para nós iniciarmos a caminhada. Quando nós recebemos o chamado, né, a primeira luta é exatamente essa, é a luta contra a carne, contra o sangue. É o nosso entendimento, a nossa razão e tudo aquilo que nós precisamos ajustar a nossa vida para iniciar uma caminhada. O próprio Paulo, ele fala assim, miserável homem que sou, né, no corpo dessa carne, né? Então, ele sabia, o bem que eu quero, isso eu não faço. E aquilo que eu não quero, eu faço. Então essa luta ela é a primeira luta para estar na presença do Senhor.
Por isso que eu entendo que é importante pontuar esse primeiro aspecto. E uma coisa que é necessária nesse ponto é a libertação daquilo que é de fora, do mundo. Porque o mundo é a conjunção entre a carne e o adversário. E naturalmente o jovem, e naturalmente qualquer um de nós, né? O mundo atrai, o mundo tem seus presentes de lacinho de fita, colorido, aquelas coisas que atraem os olhos, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é importante, são as oposições para a realização da obra. Então, já é um segundo aspecto. Então as oposições são muitas. Aí observem como é que Paulo fala, quando ele fala dessa luta, ele diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Mas em Gálatas eles falam que é a luta presente. Mas por que ele está dizendo isso aqui? Ó? Não temos que lutar contra a carne e o sangue. Porque a carne e o sangue já precisa estar vencida. Porque ele diz assim, olha, agora nós temos que lutar contra os principados, contra as hostes da maldade nos lugares celestiais, que é exatamente a nossa grande luta. Para a nossa caminhada, porque a luta é com aquilo que é o invisível. O mundo já passou, mas nós temos que lutar agora porque há uma oposição, há uma força, né, que quer impedir a vida do jovem de nós avançarmos na presença do Senhor. Então aí entra o jejum. O jejum é um meio de graça, é um recurso da graça. Então, o jejum não é uma abstinência de alimento, mas é uma separação da nossa vida, do nosso tempo, para mortificar a carne e os desejos dela. Quando a gente fala carne, a gente fala da razão, né? Para nós vencermos da presença do Senhor. Então, a carne e o sangue já é uma batalha vencida. Se nós não vencemos a batalha da carne e o sangue, a segunda fica difícil. Então, o jejum é isso. O jejum é esse recurso da graça, ou seja, vem da eternidade, como aquilo que Deus preparou para nós vencermos as nossas batalhas. Talvez uma definição assim mais Amém. Contextualizada. É interessante, Fábio, a gente ao longo desse programa, das edições desse programa, por vezes nós tratamos aqui de outros recursos também com esse objetivo. Então, o jejum como um daqueles recursos que o Senhor estabelece para nós, né, no sentido de alcançar essa vitória que você colocou aqui. Muito Amém. Bem colocado. Exatamente, né, José? São os recursos, né? O jejum é um deles, né? É o clamor pelo sangue, não é? São os dons, o batismo com o Espírito Santo é sempre uma bênção, a consulta à palavra, consulta ao Senhor. E que eventualmente, numa batalha espiritual, né, como você apresentou aqui, pode se compor as armas com outros recursos da graça. Exatamente. Muito bem. Vamos lá, Nínive? Vamos, pastor. Pai do São Irmãos, meu nome é Eudisley Barcelos, sou da Igreja de Porto Novo 2, pastor Giovanni Reis, e minha pergunta é, pastor, por que o jejum? Bom, o jejum é um recurso, eu vou até fazer uma colocação aqui, importante, porque o jejum é um recurso usado para nós alcançarmos a vitória na nossa caminhada, etc. Então o jovem, quando ele está vivendo uma luta, seja profissional, seja familiar, o jejum é um desses recursos. Mas a pergunta que alguns fizeram para o Senhor Jesus mostra uma coisa muito importante para nós, porque está aqui em Lucas 5, 33 e 34, que eu vou ler aqui o verso. Era uma pergunta que eles fizeram, os fariseus, etc. Por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Jesus então respondeu, podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas enquanto o esposo está com eles? Então, de certo, ninguém entendeu o que o Senhor Jesus estava falando. Ele estava falando profeticamente, porque a presença de Jesus na nossa vida é fundamental. Se ela faltar, nós temos que jejuar, nós temos que buscar a presença dele, porque a comunhão é o grande legado que o Senhor nos deu. Se nós perdemos essa comunhão, nós não conseguimos caminhar. Então o jejum é esse recurso, é um recurso fundamental para a nossa vida. Para quê? Para que nós estejamos com o esposo, para que nós estejamos com ele, para que ele esteja conosco. Muito bem. Fábio, eu queria ampliar essa... Eu achei interessante a pergunta e queria ampliar no seguinte sentido.
primeiro que é um texto da palavra que fala que é melhor obedecer do que sacrificar, certo? Então, a gente faz o jejum, por exemplo, grupo de intercessão às quintas-feiras, a igreja faz no domingo pela manhã, né, por uma obediência, né, a uma orientação do Senhor. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é se a gente abstrai e vai para uma batalha real, vamos assim dizer, uma situação de guerra convencional real, é muito melhor você entrar numa situação de disputa com alternativas, com armas adequadas a cada circunstância, do que você entrar sem arma nenhuma. Sem dúvida. Então, essa resposta do porquê o jejum, além da aplicação que você fez, da comunhão, da necessidade de viver aquilo que a presença de Jesus conosco, é um recurso, é uma arma espiritual disponível para que a gente possa enfrentar qualquer batalha. Sem dúvida. Inclusive... E a própria palavra diz, né? As armas da nossa milícia não são carnais, Amém. mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E o jejum vem exatamente para isso. Por isso é que nós oramos segundo a orientação do Senhor, do Espírito Santo, né? Ou seja, a cada semana, né, do mês, nós temos um motivo de oração, né? Oramos pelos jovens, no mês que passou, né? Estamos orando, tivemos a festa das crianças, depois familiares, etc. e tal. Então, é um recurso para nós vencermos a batalha, a evangelização, a busca, né, digamos, de graça para poder fazer um convite, tudo isso está ligado ao jejum, né? E o objetivo é evangelístico, né, de cada mês. Evangelístico. Então, a batalha... Não, mas eu não... Qual é a batalha que eu vou enfrentar? Não, o que vai acontecer é que no momento em que você convida Sim. a pessoa, uma batalha espiritual vai ser travada ali, porque o adversário não quer abrir mão, né? E ali, pelo jejum, você vai em condição de enfrentar e de vencer essa batalha. Vencer a batalha. Vamos fazer uma coisa? Vamos trazer mais uma participação aqui, só que agora a participação vem de fora. Nós temos um irmão nosso, um jovem, que ele é da igreja da Praia do Canto, aqui em Vitória, Espírito Santo. O nome dele é Rafael Toscano e ele vai fazer uma pergunta. Fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Rafael Toscano, eu sou da igreja da Praia do Canto, em Vitória, Espírito Santo, e a minha pergunta é, quais são os objetivos do jejum? A paz do Senhor Jesus. Amém, obrigado, Rafael, por sua participação. Um abraço aos irmãos aí, Praia do Canto, pastor Júlio Filgueiras, querido pastor Júlio Filgueiras, que está sempre conosco aqui, participa da programação aqui da TV Manaim. Muito bem. E aí, Fábio, quais são os objetivos do jejum? A palavra explica, né? A palavra mostra, né? Então, para nós jejuarmos os objetivos, sempre há um objetivo, mas então, um arrependimento, né? Por exemplo, aqui tem um texto, né, em Nínive, né? Nínive, não é a Nínive aqui, não, né? Mas na cidade de Nínive, né? Os próprios habitantes jejuaram lá em arrependimento, né? A proteção, preservação, Esther jejuou, olha, jejue comigo aqui, porque nós precisamos de uma vitória. A direção do Espírito Santo, quando lá em Atos 13, né, eles estavam reunidos ali, Paulo e Barnabé, que depois foram chamados, estavam em oração e em jejum para ter uma direção. Então, são muitos motivos. O próprio fortalecimento espiritual, né? Nós vemos na vida do Senhor Jesus, ele foi tentado e ele estava ali jejuando, 40 dias, 40 noites. Então, os motivos são vários, mas o principal é que nós jejuamos não simplesmente para vencer uma batalha material. O material é que nos impede, muitas vezes, de alcançar o espiritual. Nós estamos focados naquilo que é material. O nosso jejum é para nós vencermos aquilo e continuarmos com a comunhão, com a graça, com a bênção, com a instrumentalidade na presença do Senhor. Por quê? Porque as demais coisas, a própria palavra diz, serão acrescentadas, se o reino estiver em primeiro lugar. Amém. Paz do Senhor, pastor Josias, pastor Fábio, meu nome é Ana Victória, sou da igreja de Morro do Meio 1, do pastor Carlos, em Cariacica, e a pergunta que eu tenho é, qual é o efeito do jejum na vida do crente?
São vários, né? São vários efeitos, várias consequências, porque quando você jejua, você está buscando uma bênção de fortalecimento. E esse fortalecimento vem pela graça, pela misericórdia do Senhor, né? Então, o primeiro efeito é a comunhão com o Senhor. Então, você vai ter mais comunhão com o Senhor. O segundo efeito, às vezes, você está jejuando para tomar uma decisão. Senhor, o que eu devo fazer? E uma dos detalhes do jejum, porque o jejum não é simplesmente você estar orando naquele período, né? Claro, abstinência de alimentos, mortificando a carne, mas o jejum tem uma finalidade que é você descobrir o mistério daquilo que está oculto. Então, você encerrou o jejum, você acabou aquele período ali, você clamou ao Senhor, você abriu a palavra, o Senhor te deu um sonho, o Senhor manifesta no culto profético, no culto, através de um dom espiritual que aplicou à sua vida. Então, esses são os resultados do jejum. Ou seja, a solução para as nossas necessidades, a nossa preservação na nossa vida espiritual. Como experiência, Fábio, e eu acho muito interessante a gente ter a oportunidade de falar isso, né, num programa de jovens. Eu sempre chamo a atenção para o fato de que um dia nós estivemos no lugar deles. É verdade. Nós passamos por experiências que hoje eles têm a oportunidade de passar. E nós temos o testemunho de termos passado por essas experiências com grandes e maravilhosas vitórias. Então, na minha vida, por exemplo, as experiências com jejum, invariavelmente, são experiências de bênçãos, de respostas, de conquistas, entendeu? De portas abertas. É algo maravilhoso. A gente não tem aqui tempo para colocar, para apresentar todos os testemunhos, até porque não é incomum ao servo utilizar esse recurso da graça em busca da resposta do Senhor. É maravilhoso. Você, jovem, se não ainda faz uso desse recurso da graça, você pode fazer a partir daquelas orientações. Várias delas vão ser abordadas aqui nessa edição e na próxima do programa, mas você pode procurar o seu pastor também para que você seja orientado em como fazer para você viver uma experiência com o jejum. Inclusive, pastor Josias, pastor Fábio falou, né, o efeito do jejum, ele vai muito além da vitória que o Senhor nos dá, né? Às vezes fazemos buscando uma vitória, buscando uma direção, mas o efeito ele vai muito além disso, né? Através do jejum, o Senhor nos faz alcançar mais santificação, né? Mais comunhão com Ele, né? Até separei aqui um texto da palavra em Tiago 4:8, que diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, a comunhão é um dos efeitos principais, eu acredito, né? Do jejum. A sensibilidade ao Espírito, né? Isso tudo é efeito do jejum na nossa vida. Amém. É um detalhe que é tão basilar, tão básico, né, na obra, e eu me lembro de, ainda muito jovem, ouvir sobre isso, né? E você abordou, você tangenciou essa definição do jejum como nós vivemos, como muito além como, da simples né, da abstinência do alimento. Quer dizer, o jejum ele é uma experiência real com o Senhor, é uma experiência viva, e que o fato de você de você se abster do alimento durante um determinado período é algo que, e aí eu volto a usar o mesmo texto, a mesma referência bíblica, né, não de sacrifício, mas de obediência àquilo que o Senhor tem orientado, da maneira como o Senhor tem orientado, e nesse caso especificamente para aquele objetivo que você está fazendo. Então é importante dizer isso. A gente usa essa expressão jejum porque é uma expressão muito do cotidiano, né? Outra expressão que a gente usa é consagração. Exatamente para que se perceba que é uma experiência espiritual. Você está se consagrando na presença do Senhor. Né? É um momento em que você ali volta o seu coração para buscar ao Senhor e entregar a Ele essa oferta que é o seu jejum. E muitas vezes, o Senhor, às vezes numa necessidade, você abre a palavra, o Senhor te orienta. Olha, eu quero um jejum. Sacrificar um cordeiro. Isso. Você entendeu ali, olha, só quer um período,
na presença dele, para que eu possa jejuar e receber uma bênção na presença do Senhor. Amém. Pai do Senhor, irmãos, Pai do Senhor, pastores, eu sou a Evelyn Rodrigues, eu sou da Igreja de Retiro Saudoso, pastor Humberto Ferreira. E o Senhor falou sobre a palavra, sobre abrir a palavra, sobre o Senhor requerer o jejum de nós. Foi falado também sobre as orientações para fazer o jejum. E a minha pergunta é justamente essa: quando nós temos a intenção de fazer jejum, nós devemos consultar ao Senhor se podemos jejuar, se devemos jejuar? E como deve ser feita essa consulta? Bom, a consulta à palavra é uma experiência pessoal, tá? Mas ao mesmo tempo nós estamos em um corpo. Então é muito importante, em determinados assuntos, nós levarmos ao conhecimento do ministério, porque na igreja, no grupo de intercessão, o Senhor já está se revelando para a vida de cada um dos membros. O Senhor sabe as necessidades. Às vezes são dons que são trazidos apenas para a oração do grupo, outros dons são trazidos com a imposição de mãos pela pessoa, pelo irmão, pela irmã. Agora, nós sempre consultamos ao Senhor aquilo que o Senhor quer. Evidentemente, há já algumas orientações. Hoje nós estamos dispensados de jejuns prolongados, porque no início da obra, os jejuns eram prolongados, tantos pastores que fizeram jejum nesse sentido, 72 horas, não precisa nem falar aqui, citar o nome, a gente já sabe, e que, interessante, o jejum que ele fazia é para um objetivo, para saber o que é e o que não é. Percebe? O nível de importância do jejum, mas é preciso consultar o Senhor. Então, às vezes um jejum de 0 às 9, o número de dias. Se você tem alguma dúvida, consulte o ministério, leve o assunto, para que o Senhor venha te orientar daquilo que você quer. Nós lembramos sempre, nós estamos em jejum 1 semana por mês. Muitas vezes você utiliza essa semana para colocar um outro motivo, não há problema nenhum. Uma bênção, você está orando pelo motivo do mês, coloque o seu motivo ali também na consagração, o senhor vai receber. O pastor Josias lembrou aí, o que o senhor quer? Obedecer, o senhor não quer sacrifício. Eu vou fazer 30 dias de jejum. Ou se for uma revelação, está tudo certo. Mas a pergunta é isso que o senhor quer? O senhor quer a nossa fidelidade, às vezes, no pouco, O pouco que ele dá. Não, 1 semana por mês, eu tenho que ser fiel naquilo. Se eu não sou fiel naquilo, mas quero fazer outro daquilo que é da minha cabeça, do meu entendimento, qual o valor que isso vai ter para o Senhor? Muitas vezes não vai ter valor. E enquanto arma espiritual, o Senhor também vai nos direcionar na palavra, eu entendo, de qual é a arma mais adequada para cada batalha. Eu mesmo já tive experiência de consultar o Senhor um jejum. Senhor, quero fazer um jejum por esse motivo. E o Senhor responder na palavra, não. Aqui não vai ser jejum que vai vencer essa batalha, Até separei um texto aqui, pastor Fábio, em Isaías 58:3, dizendo: Porque jejuamos nós e tu não atentas para isso. Vai buscar do Senhor. Eu me lembro de uma experiência com um jovem, e eu acho que já até trouxe aqui nesse programa, de um jovem que me procurou porque ele queria consultar o Senhor. Aliás, ele queria fazer um jejum. Eu estou querendo fazer um jejum para o Senhor me levantar para o grupo de intercessão. Eu falei assim, a primeira coisa, você precisa saber se o Senhor quer te levantar para o grupo de intercessão. A primeira, você precisa deixar que o Senhor conduza. Porque, eventualmente, o Senhor até vai atender e não vai ser uma experiência boa, porque não era isso que o Senhor tinha para você. Você vai enfrentar uma batalha que, eventualmente, o Senhor não queria que você enfrentasse. Então, o jejum ele precisa ser realmente sob uma orientação, sob a direção do Senhor. Não é um negócio da cabeça, vou fazer e vai dar certo. Não é um tiro no escuro, não. É uma experiência real de ouvir a voz do Senhor, e ao ouvir a voz do Senhor e a anuência do Senhor, você já faz o jejum com a certeza da vitória. De acordo com a vontade dele. De acordo com a vontade dele. Como a Nínive colocou. Às vezes não é a vontade do Senhor. Exatamente. É outro recurso. Inclusive, pastor Josias, essa sua fala me trouxe aqui uma questão de como consultar o jejum, pastor Fábio, porque envolvem várias questões. Eu posso fazer o jejum? De quanto tempo vai ser esse jejum? Em qual período vai ser esse jejum? Então,
estendendo aqui a pergunta da Ana Vitória, como deve ser feita essa consulta? Nós usamos a palavra, né? A consulta, já clamando pelo sangue de Jesus e abrindo a palavra. Mas antes disso, assim, antes de uma decisão, né? Às vezes é um problema, uma situação que nós estamos vivendo, a primeira necessidade é orar. É orar ao Senhor, é clamar ao Senhor, e o Senhor vai direcionando. Aí o Senhor tocou, pode ser que não seja dele, seu coração mesmo, fazer um jejum, aí você abre a palavra. Dependendo do motivo, né? Leva ao ministério. O ministério está aí exatamente para isso. Às vezes é uma imposição de mãos no grupo de intercessão. Ali lá no grupo de intercessão, o senhor pode mostrar também uma consagração, não somente, né, do irmão, da irmã, mas uma parte daquele grupo, para o grupo. Então, ou seja, nós temos muitos recursos, né? E o recurso do corpo hoje é um recurso fundamental, porque fora do corpo nós não conseguimos nada. Então não adianta nós, de forma deliberada, consultarmos se nós não temos uma direção do corpo. Como eu lembrei aqui, nós temos uma semana por mês, né? De jejum. Não há motivo, quem sabe, né? A não ser situações especiais de você consagrar um jejum. Às vezes nós consagramos a necessidade de uma pessoa, uma aflição, né? Oramos pelos outros, né? E não, vamos colocar diante do Senhor, o irmão, a irmã está passando necessidade, é um problema no lar, é uma situação de saúde, mas sempre a ação, a orientação do ministério é prudente e o cuidado para não estender, né? Não estender o jejum, porque é o período que o Senhor quer determinado. Amém. Bom, a gente, nessa parte do programa, a gente traz a participação de pastores que gentilmente gravam vídeos, com cada programa, um vídeo com uma mensagem aplicando o tema às nossas vidas. Hoje, a participação será do pastor Isaías Diniz, que é pastor da igreja Lago Sul, em Brasília, Distrito Federal. Fala, pastor. Jovens, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Isaías Diniz e atualmente estou pastoreando a igreja do Lago Sul, em Brasília. E hoje a palavra que nós iremos trazer para os jovens é sobre a importância do jejum. Nós vamos ler o texto que está em Mateus capítulo 6, nos versículos 17 e 18. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. O jejum, meus irmãos, não é para aqueles que estão na internet, não é para os nossos vizinhos ficarem sabendo, mas o jejum é para aquele que se consagra através do jejum. Então, por isso mesmo, é necessário um momento de maior comunhão com o Senhor. Não é apenas deixar de tomar água, ou suco, ou mesmo deixar se alimentar. O jejum é um momento onde, de uma forma especial, o Espírito Santo é derramado sobre as nossas vidas, enfraquecendo a nossa carne e fortalecendo a nossa vida diante do Senhor. Então, a bênção de ungir a cabeça com óleo é o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, é o óleo do Espírito Santo, é a bênção da candeia acesa, do azeite reserva, é a bênção da direção segura do Espírito Santo, em especial na vida do jovem. Lavar o rosto é a bênção da ação da palavra de Deus nas nossas vidas. A palavra nos ensina que nós estamos limpos pela palavra de Deus. O jovem precisa conhecer a palavra. Ele precisa viver a palavra, não apenas na igreja, mas o jovem espiritual no trabalho, na escola, na família, aonde quer que o jovem esteja, ele vive a palavra de Deus. Então, por isso mesmo que o jejum não é para que alguém saiba que eu estou fazendo jejum, mas o jejum é a bênção interior que ocorre nas nossas vidas. Quantas decisões o jovem precisa tomar todos os dias? Israel, por exemplo, diante de grandes batalhas contra os filisteus, amonitas ou mesmo moabitas, Israel ele se preparava através do jejum, pedindo perdão ao Senhor, se arrependendo, buscando a direção do Senhor, se aproximando mais do Senhor. Da mesma forma,
com cada jovem, com cada servo. Através do jejum, nós temos a direção segura do Senhor, nós estamos mais próximos do Senhor. E quantas batalhas nós passamos diariamente? E o Senhor quer dar uma bênção nos nossos corações, nas nossas mentes, para que a cada dia estejamos firmados no Senhor. Os recursos da graça estão colocados à nossa disposição. E nós precisamos fazer uso dessas armas espirituais. E o jejum, meus irmãos, precisamos lembrar que na nossa igreja, de março a dezembro, todo mês nós temos uma semana de consagração. Faça essa semana de consagração. Todos os domingos nós temos também um jejum pela obra, pela assistência, pela obra do Senhor no Brasil e no exterior. Faça também esse jejum, será uma bênção para a sua vida. E se você, mesmo que você não seja do grupo de intercessão, todas as quintas-feiras, aqueles que desejam ser usados mais pelo Senhor, principalmente através dos dons espirituais, estão convidados também a fazer o jejum até o meio-dia. Então, se você não faz ainda jejum, ou se você não sabia dessas orientações, receba uma bênção através dos jejuns e uma bênção através do batismo com o Espírito Santo. Encerro assim, eu desejo a todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pastor Isaías, por sua participação. Um abraço aos nossos irmãos aqui. O pastor Fábio está representando Brasília, os irmãos de Brasília e da Igreja do Lago Sul aí, que você pastoreia no Distrito Federal. Bom, a gente está caminhando para o final do programa. Há um aspecto que eu julgo muito interessante aqui, eu queria aproveitar e compartilhar com você que está assistindo, é que há muitas perguntas que não foram feitas, mas que foram respondidas ao longo das abordagens que o pastor Fábio fez. Eventualmente, dúvidas que você tinha acerca do jejum e que não estão entre as perguntas feitas aqui, mas na hora da explicação essas perguntas foram respondidas. Eu fiquei observando aqui na medida em que as respostas estavam sendo dadas. Então, eu tenho certeza que esse programa está sendo muito interessante para você e a recomendação para você assistir o programa da semana que vem, porque a gente vai continuar nesse tema. Tá bom? Combinado? Fechado? A gente se encontra semana que vem? Bom, pastor Fábio, paz do Senhor Jesus, meu paz do querido. Senhor Josias, obrigado. Semana que vem a gente está de volta. Estamos de volta. Minha colega Nínive, paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, pastor Josias. Obrigada, pastor Fábio, por hoje responder aqui tantas questões sobre esse tema tão importante. Quero aqui agradecer também às minhas amigas, pastor Josias, que constroem esse programa junto comigo, na preparação ali. Quero, inclusive, pedir aos irmãos que orem por nós. A Karina, a Raíssa. Eu costumo dizer que a gente não merece, não, mas precisa. Precisa muito. Aliás, Nínive, você é advogada, né? A gente te conhece, sabe que você é advogada, mas se você quisesse ser jornalista, você tem todo o perfil. Obrigada. Muito bem. Muito bem, aos jovens, a paz do Senhor. A gente se encontra de novo semana que vem para continuar esse tema, tá bom? Muito bem, chegamos então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Sempre alegres por saber que você está aí, do outro lado. Tá lembrado? Curta, comente, compartilhe, converse com os demais jovens. Você pode conversar, é isso. Nós estamos numa fase onde as reuniões de jovens estão acontecendo e tudo mais. Tivemos, né, o mês dos jovens, seminários. Muito bem, aproveita para conversar com os jovens que estão aí no chat. Isso ajuda, inclusive, a impulsionar esse programa para que outras pessoas também tenham acesso a ele. Tá bom? Semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta. Deus abençoe. A paz do Senhor.